Muito bem, quero falar hoje sobre a presença que sustenta. Nós estamos numa série de mensagens que tem como temática geral a herança, e hoje eu quero falar sobre a presença que sustenta. Vamos estar tratando, sim, dos mesmos versículos, que é Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. E depois vamos enfatizar um versículo em especial. Mas vamos ler todo o texto para entender melhor. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Vamos terminar por aqui, nesse verso 5. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muitíssimo obrigado por sua graça. Toma-nos em tuas mãos. Fale, Deus, a cada coração, que esta mensagem seja sua ao coração. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Permita-me reler contigo, já numa outra versão, o verso 5 do texto de Josué, capítulo 1. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. A presença que sustenta. Uma pergunta que ecoa: o que fazemos quando a responsabilidade é demasiada? O que fazemos? Como agir quando o peso da responsabilidade amassa a nossa composição? Quando a responsabilidade pesa, Deus se faz ainda mais presente. Creia nisto. Josué havia perdido o seu mestre, o seu condutor, o seu discipulador, Moisés. Moisés está morto. E à sua frente haviam desafios imensos. Poderíamos dizer que 4 expressões: conduzir, atravessar, enfrentar e manter. Conduzir o quê? Uma nação cansada de dar voltas e voltas no deserto. Uma nação que não tinha mais objetivos. Atravessar o quê? O Rio Jordão. E não era qualquer rio, era o Jordão em cheia. Ele não estava lá com as águas minguadas. Além de conduzir, atravessar, enfrentar o quê? Inimigos poderosos. Eram inimigos fortes, robustos, preparados belicamente, altos, de uma estatura elevada, uma cidade fortificada. E manter o quê? Manter o povo firme na aliança. Lembre-se comigo, Moisés era o elo entre o povo e Deus. Moisés não está mais. E agora? O que faz com que o povo esteja com Deus? Então vem Josué ser esse elemento. Mas antes de Deus lhe dar ordens, e olha que Josué era muito obediente. Ele era como um general de Deus, um homem de batalha. Mas antes de Deus lhe dar ordens, Deus, o próprio Deus, lhe dá uma promessa. E qual é a promessa? Assim como estive com Moisés, estarei
com você. E essa é uma promessa que consola, é uma promessa que fortalece, e é uma promessa que sustenta. E não somente a Josué, mas a todos nós. E aí, diante disso, eu quero trabalhar alguns fatos. Primeiro, sobre a presença divina. A presença divina é como uma rocha inabalável. É aquilo que, ao olhar, você entende a força. Certa vez nós passeamos e fomos em Foz do Iguaçu, inclusive visitar uma amiga missionária, e nós tivemos a oportunidade de estar ali, na queda d'água de Foz. Ao chegar perto, você sentia a força da natureza, o estrondo, o volume. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso rochedo. O Senhor, para o nosso espanto, Ele é aquele que nos fortalece, além de estar sendo aquele que está sustentando a nossa força. O texto diz, permita-me reler, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, e nem o quê? Nós temos um amparo em Deus. A cena aqui é solene, o ar está pesado, há uma expectativa e uma incerteza rondando o povo. Moisés, o grande legislador, o profeta que falava com Deus face a face, está morto. E aquele que por 4 décadas foi o pilar visível de Israel, agora não está mais. Agora uma agonia no coração do povo. Quem vai falar em nome de Deus? E quem vai nos levar a Deus? Mas Deus levanta um homem chamado Josué. Imagine o peso sobre os ombros deste homem. Imagine. Eu sei que em alguns momentos você carrega um peso, um fardo mais pesado do que você consegue suportar. Mas aí vem um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí uma troca. Você entrega o seu jugo pesado e o Senhor te entrega o jugo leve. Imagine então a situação. A tarefa diante dele é uma tarefa terrível. Conduzir um povo inconstante na conquista de uma terra habitada por gigantes. Meus irmãos, cá entre nós, humanamente falando, eu não sei, porque o texto não diz, mas há uma preposição para isto. Deus, conhecedor do coração de Josué, diz para ele ser o quê? Forte e... Provavelmente o coração de Josué foi inundado de uma ansiedade, de algo de temor, de tremor, de medo, uma mistura. Mas Deus olha para Josué, escolhe Josué. E quem ele era para suceder Moisés? Que qualificação possuía para garantir o sucesso onde uma geração inteira havia falhado? Como lidar com isso? E é nesse exato momento de transição. Qual transição? Da fraqueza humana e de monumental desafio que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo, o Deus que nós confiamos, intervém na história. Esse é o Deus que faz com que a história aconteça. E esse Deus não oferece a Josué uma nova estratégia militar. Ó, Josué, você vai ter que fazer o seguinte, Não é isso que Deus faz. Josué era um combatente. Provavelmente o que ele esperava era exatamente isso, uma estratégia. Deus, me dá uma estratégia militar, como eu faço para guerrear, como eu faço para combater, como eu faço para invadir, quantos soldados você tem que colocar no fronte de batalha. Mas não é isso. Ou até mesmo um mapa detalhado numa visão daquela terra, porque quando você conhece o local onde vai batalhar, isso dá uma vantagem.
Não foi isso que Deus fez. Ele oferece algo infinitamente maior e melhor, e mais fundamental. Sabe o que Deus oferece? Deus se oferece, Deus se entrega a Josué. A promessa que ecoa através dos séculos chega até nós nesta noite. E qual é a promessa? Nunca te deixarei, jamais te... Deus não dá estratégia, Deus não dá mapa, Deus se entrega a Josué, a presença que sustenta, essa é a presença de Deus, e não apenas uma palavra de encorajamento para um líder que está aflito com mais de 3 mil, mais de milhares de pessoas ao seu redor, não. Vamos analisar o seguinte, olhando para a palavra, existe uma natureza gloriosa dessa promessa. Primeiro, posso dizer, a presença de Deus não é o quê? E não é também o quê? O que é isso? O primeiro pilar que precisamos entender e firmar os nossos corações, eu gostaria que você saísse daqui com essa certeza, que a natureza da presença de Deus, prometida por Ele, é uma natureza presencial. Deus não somente diz, Ele vai, Ele está presente. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus Emanuel, é o Deus conosco. Ele não simplesmente diz para Josué, vai lá, faça isso, não. Ele se oferece, ele está. E a presença não é como a presença humana. E qual é a presença humana? A nossa presença é inconstante, é frágil e muitas vezes é interesseira. Estamos no local onde eu gostaria de estar por causa de segundas intenções. Não, Deus não age assim. A promessa de Deus é de uma natureza completamente diferente, pois ele flui do seu próprio caráter imutável. Em outras palavras, Deus não consegue mentir porque Ele é a própria verdade. O nosso Deus não consegue mudar porque Ele é a própria história, Ele é imutável. Como nos lembra o profeta Balaão. Olha o que está escrito lá em Números 23, 19. Vamos ler juntos? Deus não é homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Os homens vêm e vão. Amigos que hoje nos juram lealdade, amanhã podem nos abandonar. As circunstâncias que hoje nos favorecem, amanhã pode se tornar a nossa ruína. Tudo que é humano, tudo que pertence a essa terra é transitório. Sabe aquele colchão cheio de dinheiro que tu tem lá? Rio, né? Só rico ri. Pode desvalorizar e pode perder todo o valor. Mas o nosso Deus é aquele que permanece, porque Ele é a rocha dos séculos. Isso nos leva a uma outra verdade libertadora. Então, Deus está conosco, e não é um Deus temporário, é um Deus presente, ok? Amém por isso? Ok. A presença divina não depende do nosso desempenho, mas da sua fidelidade pactual. Josué, sem dúvida, sentia-se inadequado. Você se sente inadequado para algumas situações? Não capaz? Vamos tentar olhar pelo prisma bíblico. Você se sente capaz de receber o amor de Deus? Você se sente capaz de receber o perdão de Deus? Você se sente capaz de receber a graça de Deus? Eu também não. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele conhecia as fraquezas de Josué, as limitações, mais do que qualquer outra pessoa. E cá entre nós, Josué sabia que não daria para ser uma pessoa semelhante a Moisés. Por exemplo, na santidade, Moisés tinha um rosto que resplandecia depois de conversar com Deus. Josué sabia disso.
Mas uma coisa Deus não fez. A promessa não foi o seguinte, a promessa não foi essa. Josué, se você for tão bom quanto Moisés, eu estarei com você. A declaração não foi uma declaração de condição, mas uma declaração soberana e incondicional. Não dependia de Josué. O texto diz, como fui com Moisés, assim serei contigo. A base da segurança de Josué não estava em sua própria capacidade, mas no caráter fiel do Deus Todo-Poderoso, de prometer e cumprir. Esse é o Deus. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nos comportamos de forma inconstante? Inconstante. Quantas vezes você projeta a sua inconstância em Deus? Você acorda um dia se sentindo forte na fé, imagina que Deus está perto de você. Hoje Deus acordou juntinho comigo. Aí no dia seguinte você tropeça, cai em pecado, sente-se fraco, miserável e conclui o seguinte, que Deus se afastou, te abandonou. Não, Deus continua no mesmo lugar, no mesmo sentido, te amando de forma perfeita, inabalável. Esse é o nosso Deus. Posso dizer o seguinte, que a presença conosco em Cristo não é um prêmio pela nossa performance, mas um presente garantido pela performance de Cristo na cruz. Ele está conosco, não porque somos bons, mas porque Ele é fiel à sua aliança selada pelo sangue do seu Filho na cruz. Segundo fato, a coragem verdadeira é fruto da comunhão com Deus. Só tem gente corajosa aqui nessa noite. Tem medo de barata, minha irmã? Rato? Eu não estou falando desse tipo de coragem. Desta verdade teológica fundamental, que a coragem verdadeira é fruto da comunhão com Deus, brota de uma consequência imediata. É saber que o Senhor é aquele que traz coragem ao nosso coração. A ordem que se repete a Josué é ser forte e corajoso. Mas de onde viria essa coragem? Não é uma autoajuda, não de uma negação da realidade que ele estava vivendo. A coragem dele não iria anular que a terra que deveria ser conquistada era uma terra que era habitada por gigantes. Não é isso. Mas a percepção consciente que Deus estava com ele. Não é a situação, mas é quem é o seu Deus. A situação quase sempre não muda. O que muda é nossa perspectiva, que Deus está conosco. Não sei se você foi uma criança assim, arteira, que aprontava. Só vejo semblantes aqui de gente tão boazinha, você não aprontou quando era criança, não. Mas tem aquela criança que aprontava e corria para perto do pai ou da mãe, porque sabia que os amiguinhos não iam chegar perto. Não tem gente assim? Você conhece alguém assim? Aí o que acontece? Aquela criança que corre para perto do pai ou da mãe, aquela figura materna ou paterna representa segurança. Não que a situação tenha mudado, mas havia uma presença que lhe causava segurança e o medo ia embora. Exatamente isso com o nosso Deus. Como alguém sabiamente disse, a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. A promessa de Deus a Josué não era uma vida sem batalhas, pelo contrário, a vida de Josué foi uma sucessão de batalhas. A promessa era de uma presença invencível em meio às batalhas. Quer viver uma vida tranquila, sem batalha? É só no céu. Aqui nós iremos batalhar, iremos ter as vitórias que o Senhor proporcionar em nossas vidas.
O grande comentarista puritano, certa vez disse o seguinte: a presença de Deus com um homem o torna, aos olhos da fé, mais forte do que um exército inteiro. Matthew Henry disse isso. Um homem com Deus é sempre maioria. Se você estiver com Deus e Deus contigo, você sempre será maioria. É aqui que devemos fazer a parte entre a ponte do Antigo para o Novo Testamento. De que maneira? Pois a promessa feita a Josué é uma sombra da realidade que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que o nome Josué quer dizer Yeshua, quer dizer exatamente isso, Salvador. E é a mesma raiz da palavra Jesus, utilizada no Novo Testamento. Então, Jesus é o nosso verdadeiro Josué, o que nos conduz não a uma terra desse mundo, mas nos conduz a uma terra eterna. Ele é a promessa de Deus ao seu povo. Podemos olhar para Mateus capítulo 28, verso 20. Olha o que Deus disse lá em Josué, capítulo 1, verso 5, e olha o que foi dito em Mateus 28, 20, pelos lábios do nosso Senhor. O que diz? Eis que estou convosco todos os dias, até... O que é isso, se não é a presença que sustenta? Aquilo que foi prometido não foi abolido, não ficou ultrapassado, com milhares de anos. Ao longo da história, independente do pecado, o Senhor é o Deus paterno, cuidador de nossas almas. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. A nossa coragem não é apenas saber que Deus está ao nosso lado, mas que o Espírito Santo habita em nós. Ele não somente está ao nosso lado na batalha, mas Ele está em nós. Somos morada do Altíssimo. Então posso terminar dizendo o seguinte: Deus ainda caminha conosco. Deus está contigo. Se o olhar da tua alma está turvo, e você não consegue enxergar Deus, uma garantia nós temos: Deus está conosco. E essa promessa não é uma relíquia que deve ser guardada no museu teológico, não, é uma verdade. Ela é o pão para hoje, ela é a água que sacia a nossa sede, a alma sedenta. O mesmo Deus que andou com Josué entre os vales e montes em Canaã, Ele anda conosco, Ele caminha com você. Onde, pastor? Em todos os lugares. Pode ser no corredor frio de um hospital, você está aguardando um diagnóstico. Pode ser na sua casa, quando você olha, aparentemente tudo está perdido. Em todas as situações, a promessa dele continua valendo: nunca te deixarei. E isso precisa ecoar mais forte do que o sofrimento e as dificuldades que essa sociedade, que a nossa vida, que as circunstâncias querem e conseguem pregar sobre nós. Deus está com você. No quarto escuro da angústia, Deus está contigo. Deus está contigo nos momentos depressivos, onde a ansiedade tenta e consegue roubar o seu sono e a sua paz. Deus está contigo, trazendo o alento, a paz que esse mundo não conhece. Por quê? Porque o texto diz: jamais te abandonarei. Esta verdade, essa promessa, precisa ser a âncora para a nossa alma no meio de uma tempestade. É a solidez que nós temos que estar agarrado. O Deus que está presente nas incertezas familiares, nos problemas do nosso trabalho, na crise com filhos, no mundo hostil à nossa fé, as tensões dentro de um casamento, problemas com familiares, Ele continua conosco. A sua fidelidade é a única, ela é constante em meio às dinâmicas mutáveis dos fatos.
tudo pode estar acontecendo de maneira totalmente tenebrosa, mas Deus continua contigo. É promessa. Portanto, qual deve ser a nossa resposta a tão grande promessa? Não é tentar por nosso esforço. Não. Simplesmente não. É buscarmos ser dignos dessa promessa. De entender que um Deus todo-poderoso escolheu não somente estar ao nosso lado nas tempestades da vida, mas habitar em nós. E o que eu faço com essa promessa? Descanse nela. Creia nela. É fincar a bandeira da nossa esperança num solo arenoso dos nossos sentimentos e dos nossos achismos, ou da nossa capacidade, mas é fincar na rocha inabalável do caráter de Deus, que o Deus que nós servimos, Ele é imutável, Ele não muda, e é perfeitamente apresentado na pessoa de Cristo Jesus. Que a verdade de Josué, capítulo 1, verso 5, seja o bálsamo para as nossas almas feridas, e o combustível para a nossa coragem, porque nós precisamos disso constantemente. Pois o Deus que não deixou Moisés, o Deus que não abandonou Josué, e que em Cristo se entregou por nós, é o mesmo que sussurra hoje, em meio a qualquer gigante que enfrentemos: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que isso seja uma realidade em nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus? Feche os seus olhos e ore por essa grande verdade, que você sinta o Senhor contigo, que você tenha esta verdade nítida no seu coração, nos momentos mais difíceis. Entenda que o Senhor Todo-Poderoso, Ele é contigo. Deus é contigo. Senhor nosso Deus e Pai, diante dessa grande e imutável verdade, ó Deus, garanta que nosso coração seja corajoso e forte para vencer tudo que vem sobre nós. Não pela nossa capacidade, não pela nossa força, não por nossa estratégia, ou por qualquer outro elemento humano, mas simplesmente pela sua presença que sustenta. Que esta verdade ilumine os nossos dias tenebrosos. Que esta verdade venha a ser nítida na escassez da fé. Que esta verdade venha a ser gritante quando os sons da dificuldade querem abafar o nosso coração. Ó Deus, que esta verdade, que permanece até hoje, venha a ser vivida pelos teus servos. Nós precisamos crer nesta verdade. Nos faça a crer, Deus. Nos ajude a crer nisto. Que a batalha não é vencida pelo braço forte, não o nosso braço. A batalha é vencida pelo Senhor. Louvado e bendito seja o Senhor. Nós oramos no nome invencível de Cristo Jesus. Amém.